Luiz Vassalo, você trouxe um personagem novo para a história da mansão. Fala pra gente. Boa noite, Cláudio. Boa noite, Fábio, leitores de Cruzoé e o Antagonista. Pois é um desdobramento desse episódio que foi revelado por uma reportagem sua no Antagonista. A revelação de que Flávio Bolsonaro comprou por 6 milhões de reais uma casa no Lago Sul, uma das regiões mais luxuosas de Brasília, das mãos dessa família que tem relações com o poder de longa data. E, enfim, essa é uma transação imobiliária que ainda há várias dúvidas que pairam sobre ela. Uma delas, por exemplo, só para se ater à transação em si, o dinheiro que eles declararam ter pago, né, o Flávio declarou ter pago em cartório e o empresário Juscelino Sarquis declarou ter recebido, porém, ele só mostrou para você em reportagem ter recebido 1 milhão de reais, ficaria sobrando 1 milhão e 700 mil reais que ele não mostrou como o Flávio pagou, mas é fato que ele dá isso como quitado no cartório. E até é uma coisa que muita gente no mercado imobiliário estranha, né? Porque você assina um documento passando uma propriedade para uma outra pessoa e ela tá te devendo, mas você deu como quitado 1 milhão e 700 mil reais. Como assim, né? Isso, claro, num contexto em que o senador Flávio Bolsonaro já foi denunciado por lavagem de dinheiro e justamente parte desse dinheiro tem a ver com transações imobiliárias no Rio de Janeiro. Então, por isso, evidentemente, o escrutínio é maior sobre ele, além de todas as peculiaridades que cercam esse negócio. E aí, entre essas dúvidas que precisam ser respondidas, estão quem é a família Sarkis que fez essa venda diferente, vamos dizer assim, para a família Bolsonaro, para a família do senador Flávio Bolsonaro por 6 milhões de reais. Bom, o primeiro passo para se responder isso está no nome do Juscelino Sarquis, que é o empresário que era proprietário e construiu essa mansão no Lago Sul, depois vendeu para o Flávio. O nome dele, Juscelino, é uma homenagem do pai dele a Juscelino Kubitschek. Aí você vai dizer, bom, mas qualquer um pode homenagear o filho com o nome do ex-presidente popular que construiu Brasília. Porém, a relação vai muito mais além. Simão Sarkis, que é o patriarca da família Sarkis, veio a Brasília no início da construção da cidade e, desde então, ele fez amizades com o poder. Um desses amigos era o presidente Juscelino Kubitschek. Então, começa aí, desde quando ele chegou, ainda relativamente pobre a Brasília, com um mecânico que consertava geladeiras, ele já se relacionou pela primeira vez com o presidente da República. Ele foi consertar uma geladeira a pedido de um ajudante de ordens do então presidente Juscelino Kubitschek, ainda no fim dos anos 50, quando Brasília estava em construção. E aí, desde então, Pô, a ele. gente evoluiu. Deixa eu te interromper, eu não posso perder o gancho, né? A gente evoluiu de uma geladeira para uma mansão completa. Bom, desde então ele sempre orbitou o poder. Inclusive há episódios nessa reportagem que citam tanto a relação dele com o PT quanto a relação dele agora com a família Bolsonaro depois da venda desse imóvel. Então, lá atrás eles ficam amigos da família de Juscelino Kubitschek, até um pouco antes da morte do ex-presidente. Depois ele fica amigo de senadores, conselheiros de contas, deputados, deputados distritais, né, que são os regionais de Brasília. E em 2014, por exemplo, ele protagoniza a primeira polêmica
esse grupo, a família Sarkis protagoniza a primeira polêmica envolvendo o governo Dilma Rousseff. Quando a então presidente Dilma, em 2014, buscava a reeleição, o PT alugou um imóvel da família Sarkis para construir o QG, né, o quartel-general da reeleição de Dilma Rousseff, onde eles articulariam a reeleição da então presidente. Só que naquela época, o empresário Juscelino Sarkis, seus irmãos, o patriarca da família Simão Sarkis, eles já tinham contratos públicos milionários com o governo para locação de imóveis. Então, ali, nos imóveis dele ficavam o Ministério da Cultura, o INEP, enfim, diversos imóveis aí em contratos de mais de 20 milhões de reais. Até hoje, inclusive, eles receberam 40 milhões de reais e ainda mantêm órgãos públicos em seus imóveis. Eles construíram famosos hotéis de Brasília, edifícios comerciais. Então, uma boa parte dos imóveis importantes aí para o poder público de Brasília foi construída pela família Sarkis. E agora eles voltam a se cruzar com o caminho da família Bolsonaro. E aí, bom, além dessa relação ao longo dos anos com o poder, você tem uma relação com aliados do presidente Jair Bolsonaro, com pessoas próximas de Flávio Bolsonaro, que precede a própria venda desse imóvel para o senador Flávio Bolsonaro. O senador Flávio Bolsonaro comprou esse imóvel, começou a negociar aparentemente no fim do ano passado, no começo desse ano, em janeiro. Mas há um dado curioso, há um amigo de Flávio Bolsonaro que também é muito amigo da família Sarkis, que é o líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes. Ele é um desses elos entre a família Bolsonaro e os Sarkis, né, amigo de ambos. E até, a título de curiosidade, os Sarkis fizeram um livro no ano passado para homenagear o patriarca da família, Simão Sarkis, que fez 80 anos de idade. E aí, nesse livro, que foi publicado em meados de setembro, ou seja, bem antes dessa transação imobiliária, pelo menos dela ter sido registrada em cartório e tudo mais, você tem nesse livro um fato curioso. Vou pegar aqui. Olha só, não sei se o leitor consegue ver a foto de Jair Bolsonaro com Eduardo Gomes, um pequeno depoimento, na verdade um depoimento de 2 páginas de Eduardo Gomes em homenagem à sua relação com Simão Sarkis, e um pequeno agradecimento de Jair Bolsonaro para Simão Sarkis. Ali é que o Jair Bolsonaro e a família Sarkis se cruzam pela primeira vez, é um dado curioso. Eduardo Gomes vive grudado no Flávio Bolsonaro, eles são vistos à noite em convescotes brasilienses, em festas com pessoas da política, do judiciário. Um dos palcos dessas festas e desses jantares por exemplo, a casa do governador Ibanez Rocha, onde Eduardo Gomes e Flávio já foram vistos juntos, e até pessoas que são próximos do governador são amigas também da família Sarkis, e tentaram ajudar a ex-esposa de Juscelino Sarkis a vender esse imóvel, que acabou sendo vendido para Flávio Bolsonaro por 6 milhões de reais. Então há essa relação ao longo dos anos com o poder e também com a família Bolsonaro. Isso só reforça, né, Luiz, só reforça essa sensação de que não se trata de uma venda, que você olhou um anúncio no jornal, né, na internet, e falou, gostei dessa mansão, vou ver de quem é. Nossa, mas é da ex-mulher do meu amigo, né? Quer dizer, isso é uma vergonha, uma versão vergonhosa, como essas que eles toda hora plantam, né, nas redes sociais, tentando convencer os incautos. A gente sabe que isso esse negócio, ele é fruto dessas relações sociais aqui que se constroem
em Brasília em função justamente do poder.